O Guimarães Jazz é a primeira grande âncora que aparece na cidade e que determina depois o aparecimento de todos os outros festivais. Portanto, é o pai dos festivais, digamos assim, e que depois também trouxe uma dinâmica que inspirou os festivais que apareceram a seguir e também a programação regular. Portanto, há aqui uma grande dose de laboratório do festival naquilo que foi, no fundo, o desenvolvimento cultural da própria cidade. Portanto, é a grande ignição de tudo o que veio a aparecer a seguir. O balanço acho que é positivo, não é? Porque senão não existia, não é? O festival tem-se construído, esta é a vantagem de se construir um festival há muito tempo, permite fazer análises de críticas, detectar coisas menos bem, outras melhor. Portanto, é um trabalho de equipa, muita gente, começou com pouca gente, até com gente pouco profissional, chamemos-lhe assim, mas que depois se profissionalizou e com este equipamento incrível, não é? Que torna as coisas muito mais densas e pesadas. E pronto, e no fundo é um festival com 32 anos, é isso. Quer dizer, portanto, é um festival que tem esta vantagem de ser uma construção lenta. Não é apressada, não é vertiginosa, não funciona na onda digital, é mais analógico do que digital. Pois, este mundo, não sei se estará tão em mudança como aparentemente parece, não é? Curiosamente, as mudanças às vezes, para já as mudanças têm várias velocidades e muitas vezes sobrepõem-se. E depois também é curioso porque as mudanças às vezes são mais aparentes do que reais, quer dizer, porque esta, estas mudanças também formatam muito a homogeneidade e uniformiza muito. As mudanças às vezes têm uma capa, parece que é uma capa de ruptura, e por dentro dessa capa as coisas estão um bocado estagnadas. Pronto, e é preciso ter um bocado de cautela quando falamos em mudança. De facto, o festival mudou, quer dizer, este é um facto. O festival começou com, num, pronto, com concertos, a primeira edição com portugueses, com músicos portugueses, que havia poucos na altura, poucos músicos de jazz. Depois, entretanto, passou para o auditório da Universidade do Minho, portanto, uma sala de espetáculo, que não era de espetáculos, era uma aula magna, tipo aula magna, em anfiteatro, que não tinha uma estrutura técnica como o Centro Cultural de Vila Flor tem, não é? Depois veio para aqui e isto permitiu o festival exponenciar a níveis que eram absolutamente impensáveis quando se começou, quer dizer, isto de facto atirou o festival para outra esfera, chamemos assim. E pronto, e neste sentido acho que estas mutações e estas mudanças demoraram anos, quer dizer, eventualmente o festival terá passado para a Universidade de Minho, pá, no terceiro ano, segundo ou terceiro ano, e passou para aqui para o Vila Flor, pá, em 2006, talvez não, se não me engano, em 2006, portanto, portanto, no segundo ou terceiro ano terá sido 94, só em 2006 é que passou para aqui, portanto, há aqui um processo de maturação, de construção, como é que é dizer, de aprendizagem também, porque não? É muito importante. E ainda hoje a gente está aqui em processo de aprendizagem. Eu às vezes sinto isso, às vezes digo, penso que estamos convencidos que as coisas vão acontecer e de um momento para o outro não acontece e acontece uma coisa às vezes pior, outras vezes melhor. E a gente diz, epá, isto ultrapassou-nos aqui por cima. Não é? E esta é a beleza também das coisas. Também. A beleza das coisas é que elas às vezes passam aqui ao lado e passam e são melhores que daquilo que a gente tinha pensado. Ou piores. Sim, nós trabalhamos este modelo, sabe que no princípio do festival, nós principalmente, sim, eu acho que podemos dizer em todas as edições, o festival foi sempre muito aberto. Nunca foi um festival fechado, nunca foi um festival virado para um estilo, para um tipo, para uma temática, para um conceito, para uma categoria, para um género. O festival sempre foi multifacetado, plural, aberto,
tentava conciliar várias coisas, vários tipos de música, de voz, música instrumental, ou jazz instrumental, improvisação livre, experimental também, muitas vezes com apoios, suportes multimídia, por exemplo, concertos com multimídia. Acho que o festival tem uma tradição de abertura desde o seu princípio. Claro que isto depois suscitou algumas, como é que é dizer, algum debate, algum, quer dizer, uma discussão que eu acho que é produtiva, Uma quer dizer, fricção? Uma fricção? uma fricção, é muito bem dito, uma fricção, portanto, a dada altura dizia-se, o festival está em verdade por vias mais radicais, por formatos que já não são bem jazz, que já são outras coisas, música improvisada, etc. Pronto, mas nós também fomos sentindo, porque estes processos, é que eu há pouco tempo dizia que o festival também tem, volta e meia, tem que amolecer e tem que endurecer. Que isto é quando a gente sente que a coisa está mal e que as pessoas estão a dar isto por adquirido, nós temos que mudar de registro, porque rapidamente somos abafados por uma atmosfera terrível que nos aperta e a gente não respira. Portanto, e isto acho que é, de certa maneira, é um pouco isso. Nós temos que ser extremamente intuitivos, temos que perceber, confrontarmos as pessoas com determinados projetos e vemos a reação das pessoas. Temos que saber ler, é uma espécie de quase ler o destino, ler as estrelas, não é? Mas eu acho que isso é fundamental para nós sentirmos o respirar da coisa, não é? Isto é quase como ter uma relação com uma pessoa. Nós, quando falamos com uma pessoa, estamos a usar a voz e a voz pressupõe respiração, não é? A articulação aqui dos músculos, da cara, olhos, são elementos fundamentais do relacionamento. Portanto, isso no digital não há, que é uma coisa um bocado triste, não é? Porque esta relação que estamos aqui a ter, no digital não há. O digital é. E agora com os avatares e com as vozes artificiais e isso tudo, podemos cair em alienações graves. Mas pronto, mas isto é para explicar que nós estivemos sempre em perspectiva esta coisa de saber ler o outro, perceber o público, perceber o que é o festival, a relação do festival com as pessoas, com as audiências, com o público, ler, intuir também. E isso talvez tenha dado ao festival uma certa espessura, uma certa densidade, uma certa confiança também, mútua, no sentido que o festival confia e é confiável. E as pessoas estabelecem através desta relação uma ligação, não é? Um compromisso. Hoje também há pouco compromisso. Que é um dos dilemas de agora é que, e sem compromisso também não é responsabilidade, também é mais grave ainda. Pronto, mas isto para dizer que o festival foi capaz de criar laços, relações, ligações e até conexões, que seja mais tecnológico, mas este ano calhou assim. Nós vamos fazer a abertura com a Vanguard Jazz Orchestra, que é uma instituição do jazz de todos os tempos. Há quem diga que é de Nova Iorque, mas Nova Iorque já não é uma cidade, já é um mundo, não é? E, portanto, porque em Nova Iorque estão músicos de todo o mundo. Portanto, estar agora a dizer, é um músico, acho muita graça às vezes que as pessoas dizem, este músico é de Nova Iorque. Nova Iorque, mas nasceu ou num estado qualquer dos Estados Unidos, ou nasceu na Europa e foi para Nova Iorque, porque lá é que há trabalho e lá há outras condições. Pronto, mas de facto a Vanguard Jazz Orchestra é uma instituição importante, de uma dupla incrível, Ted Jones e Mel Lewis, e conceberam a orquestra, apresentaram um modelo, e esse modelo quase que multiplicou e replicou depois por aí fora, ainda hoje funciona. Depois teve diretores de orquestras incríveis, Jim McNeely, Bob Brookmeyer, mas no fundo, mas este ano vem fazer o Ted Jones 100, há cerca de 100 anos do nascimento de Ted Jones, e é uma música difícil, difícil no sentido de que não é linear, não é linear, é uma orquestração interessante, por camadas, sobreposições, e é difícil tocar isto é difícil. E é uma sorte ter esta orquestra aqui, porque ela circula pouco.
toca todas as, acho eu, todas as segundas-feiras no Village Vanguard, que é um dos clubes de jazz de Nova Iorque, e de facto é uma honra para nós, não é? Termos aqui esta instituição, porque isto no fundo acaba por ser uma escola, não é? A quantidade de músicos que já passou por ali e que contactou com aquilo tudo e que viveu aquilo, acaba por ser um trabalho de formação e divulgação fundamental. E para terminar, curiosamente, aparece-nos uma jovem compositora dinamarquesa, pianista, também notável, compositora, que tem uma big band, tem um trabalho de big band interessantíssimo, que de uma geração completamente distinta, que terá 30 e poucos anos, se tiver. Portanto, é de outra geração, de outra realidade, não é? Europeia também, mas muito influenciada por Gil Evans, portanto, pela escola do Gil Evans, e com dois solistas importantes, o Gilad Excelman na guitarra e o Emmanuel Wilkins, que é um saxofonista alto que agora está muito falado por aí, toda a gente fala dele e toda a gente diz que ele toca poderosamente bem. E pronto, e também é bom para o festival também mostrar outras coisas mais atuais, mais recentes, visões desta realidade, não é? Porque hoje, também dizíamos isso há pouco, um músico jovem hoje tem uma possibilidade de se informar e de congregar conhecimento, porque tem 100 anos de história atrás de si, enquanto que um músico dos anos 50 só tinha 50 anos. Portanto, e isto altera completamente de figurino, e às vezes as pessoas dizem, mas não tem criatividade, não criam como o Miles, como o Dizzy Gillespie, não criam, mas criam de outra maneira. Fazem sínteses, agarram naquilo e fazem construções muito mais amplas em termos de horizontes e que são interessantes também. Isso é uma característica singular do festival que se expande também para o resto da programação, que é esta ideia de uma cidade que pensa o mundo a partir daqui e que cria também a partir daqui, é fundamental. Guimarães começou por ser uma cidade de acolhimento do ponto de vista cultural e das artes, hoje é uma cidade de criação, ela investe, e o festival também investe nesse domínio, que é, como o Ivo falava há pouco, a questão das relações e do compromisso que existe do festival fazer nascer coisas a partir daqui. E há 4 relações de privilégio que o festival estabeleceu através do Ivo, que é a Porta Jazz, a ESMAI, a Sonoscopia e também, mais recentemente, a Universidade de Aveiro, e daqui também a questão da relação com o conhecimento científico que as artes devem também estabelecer. E são 4 vias de relação que geram, digamos, partes originais do festival. Portanto, não é um festival de passagem de coisas, é um festival também de permanência. Isso é extremamente importante do ponto de vista da estratégia e da fixação do conhecimento e da experiência, porque também destes núcleos saem músicos jovens que têm aqui experiência para seguir caminho e mais tarde voltam com os seus próprios projetos. Há exemplos de músicos que tocaram cá nestas jovens orquestras que mais tarde apareceram com o seu talento e o Ivo entendeu que eram projetos credíveis para estarem no festival. Portanto, esta questão das relações é mesmo importante, não é, Ivo? Sim, acho que é importantíssimo mesmo. Porque isso permite-nos, para já, por exemplo, permite-nos fazer uma coisa muito curiosa, que é uma forma da gente ir ao exterior buscar formas de pensar, idealizar, conceber, para não ficarmos aqui fechados numa redoma, não é? Metidos aqui dentro da muralha e não vemos mais nada. E é importante, e utilizamos, assim como fazemos as jam sessions no convívio, o convívio acaba por ser um posto avançado do festival, porque está ali a 1 metro da rua, a porta abre e dá para dentro do convívio, e nós estamos a proporcionar a pessoas que eventualmente nunca teriam vindo ao Guimarães Jazz e nunca teriam ouvido jazz, se só fizéssemos concertos aqui. Portanto, e este tipo de relacionamento é fundamental. E quando a gente introduz uma ESMAI, um porta-jazz, uma orquestra de Guimarães, uma sonoscopia, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a arranjar um conjunto de ligações a grupos específicos de músicos, por exemplo, a Porta Jazz, uma associação de músicos,
e esse músico também tem um círculo de interesse à volta dessa associação, um conjunto de pessoas, tanto que por interesse, por conveniência, por gosto, por curiosidade, se relacionam e estamos a atrair pessoas desse núcleo, que é muito mais interessante para nós, não é? Do que estarmos aqui sozinhos a fazer as coisas. Portanto, queremos abrir relações com o mais possível. Acho que é o nosso. Acho que é uma coisa interessantíssima. Isto também toca na questão que o Rui colocou, que é importante produzir também ter a experiência da concepção e da produção. Não só, pronto, há momentos em que a gente de facto sabe que o grupo está em circulação e contrata o grupo, mas também ter o prazer de conceber, de explorar, de planificar, de atrair os músicos para projetos, por exemplo, este projeto do Mário Costa com a Orquestra de Guimarães, que o Mário Costa tem um projeto com o quarteto e não fazia parte do imaginário do Mário Costa vir tocar com o quarteto em ambiente de orquestra. Portanto, e já aconteceu isso no passado, o ano passado com o Manuel de Oliveira, que acho que foi brutal. Porque é curioso que o Manuel Oliveira é um guitarrista aqui de Guimarães, e agora estou aqui a misturar coisas do ano passado, mas acho que é para demonstrar que isso foi interessante, porque no E há uma final muita evolução. gente dizia como o Manuel Oliveira toca isto, estava as próprias pessoas de Guimarães estavam surpreendidas, não sei se Sim, sim, concordas comigo, se eu estou concordo a exagerar, eu absolutamente. às vezes posso exagerar, Tem a mas ver com aquela coisa que falaste sobre o que passou por cima, não é? Que passa por cima, que de repente é maior do que aquilo que. interessante, é isso mesmo, tal e qual, tal e qual. E nós só conseguimos, às vezes, isso através destes processos, porque senão a coisa tende um pouco para ser mais ou menos Previsível. perfeito. É mesmo isso, é mesmo isso. A beleza da coisa também passa pela coisa não ser previsível. A coisa previsível, se a vida fosse previsível, era uma monotonia confrangedora. O jazz mudou muito. Eu acho que hoje o jazz é global. É curioso. O jazz é global. Hoje o jazz não tem um. É assim, o jazz até aos anos 50 realmente era dos Estados Unidos. Até aos anos 50 era claramente Estados Unidos. A partir dos anos 50 começou a abrir. Já havia pós-guerra, o pós-guerra trouxe muitos músicos de jazz americanos que não eram obrigatoriamente e necessariamente figuras fundamentais do jazz, mas bons músicos de jazz, porque pode ser bom músico de jazz e não ser uma super estrela. Pronto. Muitos desses músicos vieram para a Segunda Guerra Mundial e conviveram com europeus e tocaram em clubes na Europa. Por exemplo, em Paris, muitos músicos americanos que ocuparam Paris depois e na Alemanha, por exemplo, em que a coisa foi mais feia porque estava ali o muro de Berlim, estava de um lado dos russos, do outro lado dos americanos, ou os ocidentais e os europeus. Portanto, ali aquilo bombou e teve ali muita tropa acumulada e muitos desses músicos interagiram com europeus e passaram muita informação, não é? Claro que as pessoas informadas europeias já conheciam o jazz, não é? Até porque a partir dos anos 50 o jazz começou a fazer parte das bandas sonoras dos filmes. Já é muito filme, principalmente a partir dos anos 50, em que a componente jazz aparece, o elemento jazz aparece com mais evidência em muitos filmes americanos. Curiosamente, nos anos 30 já não há muito. Também é engraçado. É praticamente a partir de finais dos anos 40, princípios dos anos 50, já começa a aparecer jazz. Não, e assistimos na Europa, neste momento, por exemplo, a uma revitalização em Londres. Há toda uma nova cena, uma nova geração de músicos, não é? Que já experimenta para outras áreas. Portanto, a própria cena europeia está em metamorfose neste momento e apresenta alguma pujança. Portanto, é uma coisa, como o Ivo estava a dizer, de facto, que se expandiu e abriu e que agora vai beber a muitos lugares e que nos transporta, talvez, para outras concepções pronto, à qual o jazz sempre foi também aberto, não é? O jazz tem esta capacidade de ir beber a várias fontes. Isso é muito interessante. Mas mesmo na Europa assistimos a uma boa vitalidade da cena, diria. Sim, eu acho que sim. Eu vou dizer uma barbaridade para muita gente, mas quer dizer, eu acredito e digo, o jazz drenou até para o rock. Para o rock.
Quer dizer, eu conheço músicos de rock que eu vejo muito documentário e gosto de ver documentários sobre músicos, não é? E vejo como é que eles funcionam e como é que tocam, etc. E vejo bastantes, alguns músicos de Sim, sim. rock dizer que improvisam, claramente, que eles têm uma base e que depois aquilo sai na altura, quer dizer, e músicos consagradíssimos do rock puro e duro. E eles sabem, porque eu acho que um músico, qualquer músico, se tiver um domínio razoável do que faz, não precisa ser um colosso, não precisa ser um virtuoso. Qualquer músico, se tiver um domínio razoável do que faz, precisa de saltar o muro. Pá. Eu não acredito que um indivíduo esteja do lado lá do muro e não se sinta atraído pelo precipício, porque o precipício é o que move os músicos, é o abismo do imprevisível, da tal imprevisibilidade. Não é? É aquilo que lança os músicos para lá, para o lado de lá da coisa. Não é? E isso é jazz, no fundo, porque isso é. E é jazz, e antes do jazz havia outras coisas, por exemplo, mesmo no folclore, outra barbaridade que eu vou dizer, por exemplo, as cantigas ao desafio têm muito de improviso. E é porque isso é humano, é extremamente humano. Tem muito a ver com a nossa natureza de pessoa que domina uma determinada tipo, ou domina a prosápia, ou domina a música, ou domina a narrativa, ou a retórica. E o improviso é essencial, quer dizer, não é? Não sei se. E isso é jazz. Ou antes do jazz havia isso, e depois do jazz há outras coisas e tudo cruza ali. Eu acho incrível. Eu acho incrível. É assim, se o festival. Eu estou a fazer o festival de jazz há 28 anos. E há 28 anos eram pouquíssimos os músicos de jazz que existiam. Pouquíssimos. Contavam-se por dedos. E hoje há cursos de jazz superiores de jazz pelas cidades todas quase do país, quer dizer. E a afirmação da própria cena nacional lá fora, que era uma Sim, coisa impensável, não é? Para além daquilo que se vê no próprio festival, que é o alto nível dos projetos que o Ivo comissiona com os músicos, e portanto há essa competência já aqui criada, há também esse atravessar da fronteira e muitas vezes esse reconhecimento internacional a partir daqui, que é uma coisa impensável há alguns anos atrás. Portanto, acho que é um universo completo em crescimento, não é? Há também a questão da absolutamente. formação que é importante, não é? Que tem Claro, evoluído, não é? claro, claro. É fundamental. Porque isso aumenta também a massa crítica. Por exemplo, esta coisa, os músicos terem uma formação em jazz é fundamental, ou fazer-se uma formação em jazz é fundamental, porque assim, não é obrigatório que todos os músicos sejam virtuosos ou que sejam grandes músicos de jazz. Não, quer dizer, não vamos agora. Agora, que há músicos, por exemplo, que depois vão para o rock, vão para o pop, vão para a música, vão para o experimental, vão para a música, para as bandas sonoras, mas com uma base e com um sentido crítico e com uma exigência e com critério, não é? Isso parece que não, mas ajuda-nos, ajuda ao nosso trabalho. Eu, nós apresentamos um projeto e sabemos que há um conjunto de pessoas com capacidade crítica, com capacidade de analisar, com capacidade de debater, até de criticar, até negativamente ou positivamente. E isso obriga-nos também a estar atentos e a fazer para a vida, não Mas é? também de influenciar, de Claro, transformar, de claro. criar oportunidades, não é? O festival também impulsiona isso e essas relações que tu estabeleces com a Porta Jazz, com as MAI, também é um fator de desenvolvimento e também é um fator de reconhecimento dessa evolução, não é? No Correto. fundo. E só é possível porque eles existem, não é? Porque se não existissem não era possível, quer dizer, e isto mudou radicalmente. Não, o salto qualitativo do jazz em Portugal, eu só espero é que de facto quem percebe e quem decide sobre estas coisas e percebe, que entenda o valor, a riqueza do que se tem aqui em Portugal em termos de jazz, porque o que se tem aqui em Portugal em termos de jazz é extremamente importante e é um património que é preciso salvaguardar. Obrigado, Pedro. Eu é que agradeço.